lá no Moisés. Moisés, o rei do Egito, Faraó, manda todas as crianças recém-nascidas no rio Nilo. Mas aí o que Deus faz? Deus salva quem? Moisés. Deus toca no coração da sua mãe que fizesse um cesto, colocasse aquele bebê no cesto e lançasse ele lá no rio. Agora esse neném vai ser adentrado para dentro da casa de Faraó. E ali Deus foi criando e dando boa vida, dando alimento dos melhores, roupa das melhores, um ensinamento dos melhores, para que ele se tornasse aquele homem que está diante de uma sarça ardente, ouvindo a voz de Deus dizendo: vai tirar o meu povo. José começa a ter seus sonhos. E agora ele começa a contar para Jacó, para os seus irmãos, os sonhos que ele havia tido. E agora Jacó ouvia os sonhos do seu filho, mas ficava atento. Mas os seus irmãos tomaram raiva de tanto ouvir sonhos e histórias que o seu irmão José contava. Mas, irmãos, os sonhos não eram somente os sonhos, era a revelação de Deus. Aleluia! E agora nós vemos José sendo jogado pelos seus irmãos dentro de um poço para ser vendido como escravo. Eles não tiveram coragem de matar matar José. Aleluia. E por que não tiveram coragem? Porque os planos dos homens não são os planos de Deus. Aleluia! Aleluias! Está ali José dentro daquele poço, vem agora os mercadores e compram José e leva para o Egito. Está lá José no Egito. Daqui a pouco José é levado no calabouço. Irmãos, para ter vitória, para as muralhas cair, precisamos passar por lutas. Precisamos passar por provações. Mas, irmãos, Deus não podia ter encurtado esse caminho, não? Poderia, irmãos. Mas Ele fez isso tudo para exemplo para nós hoje. Porque nós não podemos achar que tudo na nossa vida é com facilidade, porque não é. Não foi fácil para José ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos e caminhar pelo deserto até chegar lá, até Faraó. E depois, quando ele acha que ele está bem na casa de Potifar, daqui a pouco ele já está numa cadeia. Glória a Deus. Mas e aonde ficou nisso as promessas de Deus com Abraão? Era só o comecinho do começo, né, irmãos? Era só o comecinho. E agora Deus manda que Moisés foge da terra onde ele foi criado. Moisés agora mata aquele egípcio e é obrigado a fugir para não ser morto. Mas, irmãos, às vezes eu fico pensando, né? A gente dá um desconto para José, para Moisés, porque Moisés, irmãos, ele cresceu no meio do povo egípcio e sabia qual era a unidade do povo egípcio. Ele aprendeu tudo no meio do Egito, mas se ele não fugisse, ele poderia ser morto. Mas e se ele apelasse para que Deus o livrasse? Está vendo como é que a nossa fé é pequena, irmãos? Nós damos um desconto para ele, que ele realmente não foi criado totalmente com aquela sabedoria do povo de Israel. Ele foi criado sim com a sabedoria do povo de Israel, mas ele foi tirado primeiro de dentro do seio dos egípcios. Então agora ele foge.